Professor Paulo falando, tudo bem com vocês? Então hoje, nessa parte dessa aula, a gente vai falar um pouquinho como a gente consegue calcular as nossas necessidades de nutrientes considerados micro, né? Os micronutrientes, certo? Então, acredito que muitos de vocês tenham dificuldade de encontrar essas recomendações, né, da DRI, as RDAs, as tabelas de conceito. Então, e aí eu gostaria de estar compartilhando com vocês um artigo onde contém todas essas informações dessas recomendações nutricionais. Deixa eu só abrir aqui o artigo para que vocês possam saber qual é o nome do artigo e compartilhar com vocês aí o título desse artigo. E aí eu vou deixar aqui disponível também na descrição o nome desse artigo. E caso vocês queiram também fazer o download dele na íntegra, eu vou deixar também um link lá no meu drive do Instagram, né? Eu estou colocando alguns conteúdos novos lá. E aí tem manuais técnicos, tem algumas informações, inclusive, que eu coloco aqui no YouTube. E aí vai facilitar bastante a vida de vocês, tá? Então, eu vou colocar aqui o título desse artigo que eu estou referenciando para vocês. É um artigo, inclusive, que não é tão recente, é um artigo de 2016. Ele saiu na revista de nutrição, tá? Então, o título dele é Dietary Reference Intakes, aplicabilidade das tabelas em estudos nutricionais, tá? Então, isso aqui nada mais é do que as DRIs, qual a gente sempre fala e sempre a gente cita, tá bom? Então, o artigo ele começa falando das recomendações nutricionais, aquelas definições que normalmente vocês aprendem aqui em nutrição humana, né? Que no caso são as estimativas médias, né, de consumo, a, a RDA, né, que é consumo até 97%, né? E, e a ingestão adequada, né, que é o AI, tá? E aí o artigo ele além da questão do limite de tolerância, que é o L. E aí o artigo ele fala de várias questões que cercam essas recomendações nutricionais, ele explica, né, um pouco de como é que esses dados são obtidos, enfim. E aí chega lá na página 5, tem uma tabelinha, o qual ele traz aí as recomendações, né? Então a tabela 1 ela começa falando sobre os micronutrientes, né? Então começa aí com os minerais. Deixa eu só girar aqui para ficar mais fácil, mais nítido de vocês enxergarem. Então, e aí a gente tem o seguinte, então na tabela 1, valores diários de UL, de EAR, IA ou RDA, tá? Então, a ingestão adequada, né, que é esse A ou RDA, ele se encontra em negrito aqui, tá? A maior parte dos nutrientes que vocês vão encontrar aí nessa tabela, tá? Então aqui, essa tabela 1 ela fala dos minerais e tem em seguida a tabela 2 que fala das vitaminas, tá? Então aqui, de cada nutriente tem a sua recomendação de acordo com o sexo. Então no caso aqui é a recomendação de cálcio para homens,
e aqui a recomendação de cálcio para mulheres, certo? Além de trazer a questão das faixas etárias. Então aqui tem faixa de 9 a 13, de 14 a 18, de 19 a 30, de 31 a 50 e de 51 a 70 anos e após os 70 anos, tá? Então aqui a gente pode observar, por exemplo, um indivíduo na idade adulta, né, a partir dos 18 anos, ele precisa de um consumo adequado, uma ingestão adequada de 100 miligramas de cálcio, tá? Então, isso é para homens. No caso das mulheres, é exatamente a mesma coisa, a recomendação é a mesma, né? Acima de 18 anos até os 50 anos, chega a 1000 miligramas, tá? E a partir disso é que muda um pouco a recomendação no caso do cálcio. Mas além do cálcio, tem outros minerais aqui para vocês, tá? Então tem o fósforo, ferro, cromo. Aqui embaixo tem magnésio, flúor, boro, níquel. Tem vanádio, cobre, iodo, molibdênio, selênio, manganês e zinco, tá? E aí aqui são os minerais, certo? Essa tabela aqui trata dos minerais. As tabelas que tratam posteriores, elas tratam das vitaminas, tá? Então aqui ó, tem vitamina K, tiamina, riboflavina, vitamina C, niacina, vitamina B6, folato, vitamina E, a vitamina B12, ácido pantotênico, biotina, vitamina D, tem a colina, tem a vitamina A, tá? E posteriormente aqui começa a tabela 3, que fala de outras questões que a gente já abordou em outras aulas, que fala sobre a questão da recomendação energética, que foi um assunto que a gente abordou mais lá no início das aulas da disciplina, tá? Então, dá para perceber aqui que tem bastante informação que a gente pode colher a partir desses dados, tá? E aí, como é que eu faço para identificar se a minha ingestão está adequada, tá? Então, na aula que a gente postou aqui e vocês tiveram acesso na semana passada, que é aquela aula de cálculos de necessidades e tabela de composição composição alimentar, eu coloquei lá um cálculo onde a gente fez utilizando os macronutrientes, certo? A gente pegou o consumo do exemplo de uma aluna minha e aí a gente fez os cálculos baseados nessas informações, tá? E aí, uma vez que a gente já falou dessas questões, só basta vocês darem uma olhada lá no vídeo, caso vá ajudar vocês. Mas aqui hoje a gente vai abordar mais especificamente a parte que trata dos micronutrientes. A gente vai fazer esse cálculo aqui juntos, tá bom? Então, deixa eu abrir aqui só o meu quadro para a gente já começar a fazer os nossos cálculos aí, tá? Então, coloquei aqui um quadro branco e aí vou abrir aqui o meu documento do Word para vocês terem um pouco de noção de como a gente pode fazer esse cálculo. Deixa eu só abrir aqui e a gente já inicia. Vamos lá, vamos começar colocando aqui um número fictício. Tá, então vamos supor que colocar aqui uma informação fictícia onde uma mulher de 20 anos
ela consumiu em um dia 13 miligramas de ferro. Então ela identificou que lá no consumo alimentar dela, ela teve um consumo aí de 13 miligramas de ferro em um dia, tá? Então se a gente olhar lá no artigo qual eu compartilhei com vocês agora há pouco, a gente vai observar que a recomendação de ferro para uma mulher adulta, ou seja, uma mulher de 20 anos, ela tem uma recomendação aí de 18 miligramas de ferro, tá? Então eu vou colocar aqui o AI dela, ou RDA, é igual a 18 miligramas, certo? E aí vamos combinar que esses 18 miligramas, ele é o mesmo que 100% do consumo diário dela, certo? Porque é o que ela precisa em um dia, então isso equivale a 100% do consumo diário dela, tá bom? Então, uma vez que é 100% do consumo dela, eu quero saber quanto esses 13% aqui de ferro que ela consumiu representa do consumo dela. E aí identificar o quanto próximo ou distante ela está de alcançar o status ótimo ou status adequado para esse nutriente que a gente citou aí, que é o ferro, tá? Então vamos lá. Então a gente já tem aqui que o ferro ele tem uma recomendação de 18 miligramas para mulheres adultas, tá? Tá lá no artigo também. E aí basta somente a gente fazer uma regrinha de 3, beleza? Com base nessas informações que eu coloquei para vocês. Então, eu tenho que 18 miligramas de ferro equivalem a 100% das necessidades, certo? Se ela consumiu 13 miligramas de ferro em um dia, quanto isso vai equivaler? Que é o X, que a gente está querendo identificar aí, tá? Então só basta a gente fazer essa regrinha de 3 dentro do princípio lá da nossa dona matemática, que é o que? Multiplicar em x, certo? Então eu vou pegar aqui 13 vezes 100 divididos por 18, que é igual a... Então deixa eu fazer esse cálculo aqui. 13 vezes 100 dividido por 18. Isso aqui vai me dar 72,2%, tá? Então essa mulher, ela consegue chegar a 72,2% da recomendação de ferro dela diária, tá? É um status bom, não é dos piores, né? Mas aqui a gente chega à conclusão de que ela não está atingindo a recomendação de ferro indicada para mulheres nessa faixa etária, tá? E daí a gente pode fazer isso para qualquer nutriente, tá? Então vamos supor que aqui do exemplo, citando um outro exemplo, seja, por exemplo, para o nutriente cálcio, né? Então a gente sabe que o cálcio ele tem um, um IA ou RDA de 1000 miligramas para um indivíduo adulto, né? Então no mesmo artigo tem lá que indivíduos
a partir de 19 anos até os 50 anos, né, de acordo com essa recomendação da DRI, o consumo de cálcio diário é de 1000 miligramas, certo? Então, esse é o IA de cálcio, tá bom? E aí vamos supor que essa mesma mulher, ali anteriormente, ela tenha consumido durante um dia, vou colocar isso, 92 miligramas de cálcio, né? Então ela consumiu lá durante o dia dela leite, iogurte, ela consumiu queijo, né? Alguns produtos lácteos que tem uma quantidade boa de cálcio, é uma fonte de cálcio, tá? Poxa, professor, mas como é que eu faço para saber se ela está chegando a recomendação para esse nutriente? A gente vai fazer exatamente como a gente fez aqui para o ferro, tá? Então, a gente vai fazer a mesmíssima regrinha de 3. Então, a gente sabe aqui que 1000 miligramas de cálcio equivalem a 100%, né, do que a pessoa precisa consumir ao longo do dia, tá? E essa mulher, ela teve um consumo de 920 miligramas de cálcio. Então, eu quero saber como é que vai ficar essa recomendação dela aí. Na verdade, como é que está esse status do cálcio, tá? Então, a gente vai fazer exatamente como a gente fez no exemplo anterior, que é multiplicar o quê? Em x aqui, tá? Então, a gente vai pegar aqui 920 vezes 100 divididos por 1000. Isso aqui vai dar igual a 92%, tá? Então, se a gente observar aqui também, não está de todo mal aí, né? 92% até a gente considera um consumo bastante adequado e próximo do que está sendo recomendado, tá? Então, para qualquer nutriente que eu queira fazer essa comparação, eu consigo, tá bom? Então, basta a gente fazer aquela parte inicial lá do consumo, que é identificar de toda a dieta desse indivíduo, né? Pegar todos os alimentos lá, listar, olhar na tabela de composição de alimentos. Se o nutriente pesquisado forem esses dois, ou qualquer um, né, a gente pode executar da mesma maneira. Mas aqui a gente está trazendo o exemplo de como fazer isso para os micronutrientes, tá? Então, os micronutrientes a gente não faz cálculo de caloria. O que a gente faz status e cálculo de adequação de consumo, tá? Esse cálculo de adequação de consumo é o mais simples que a gente pode estar fazendo, tá? Onde a gente vê o consumo percentual frente à recomendação, tá? Mas existem outros parâmetros, outros indicadores de adequação dietética. Posso trazer, inclusive, em outras aulas, outros indicadores aqui para que vocês conheçam também, tá bom? Então é isso, gente. Não tem muito mistério em relação a esses cálculos do que a gente pode estar identificando desse consumo, tá? Então, dessa maneira a gente consegue identificar esses padrões e quanto o indivíduo está conseguindo ficar próximo do que é indicado para ele, tá? E aí esse percentual de adequação de consumo é o método mais fácil da gente conseguir enxergar o quanto a gente está próximo ou distante do que
é recomendado. Tudo bem? Tranquilo?